Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nossa live. Me diz aí como é que está o som, se está tudo ok. Só aí no chat aí vai me dando esse feedback, por favor. Como é que está o som? A gente vai iniciar nossas lives aí de segunda-feira, né? Agora vocês têm um encontro marcado comigo, né? Para quem não me conhece, está chegando agora. Regis Brito, analista CNPI, vou fazer análise aí para vocês aí, principalmente no dia de hoje, né? O que mexeu com o mundo. Mas antes disso, você se inscreve no canal, deixa teus comentários aí. Se você está inscrito no canal, né? Se não está, se inscreve, deixa um like aí se está gostando dos conteúdos. A gente começou essa nova programação na semana passada, né? E na segunda-feira a gente sempre traz aí um apanhado que veio no fim de semana, principalmente no dia de hoje, né? Nas segundas-feiras. Quarta-feira, um vídeo gravado aí com conteúdos novos aí no canal, né, por mim. E na sexta-feira a gente faz aí o encerramento da semana, buscando oportunidades aí para a próxima semana. Então essa semana aí a gente tem que aguardar, porque a gente tem feriado, né, na sexta-feira. Entretanto, né, a gente tem um dado importante aí que é o payroll, né, que sai justamente na sexta-feira, né, e a gente vai estar no. Então, isso daí é interessante, por quê? Né, principalmente você que só opera B3, deixa aí nos comentários depois, Regis, só opera o B3, né? Não invisto lá fora, não invisto no mercado internacional, não faço operações nem de swing, nem de day trade lá fora, né? Então, também, né, a gente que é operador, e principalmente de mercado internacional, opera câmbio, opera petróleo, opera braço, opera perna, a gente opera tudo, né, gente? Está se mexendo, tem volatilidade, né? Eu costumo brincar que a gente está operando, né? Mas o que a gente precisa saber, né, para realizar as operações é justamente você sentar e fazer esses estudos, né? Então, a gente tem nossas carteiras recomendadas aqui da casa, você já conhece. Só que, né, de forma autônoma, é isso que a gente tenta levar aí para todos vocês, é que vocês aprendam, né? Eu acho que o conhecimento, como eu sempre falo, está disperso na sociedade, então vocês olham aí vários vídeos, né, vários influenciadores, vários analistas, né? Então, tem muita coisa boa, né, realmente, mas também tem muita coisa ruim. Então, você precisa fazer esse discernimento, né, e fazer toda essa análise para você e o que vai funcionar principalmente com o teu dinheiro, né, com o teu investimento, com o teu patrimônio, o patrimônio da tua família. Isso daí eu acho que é o que é mais importante, né? Então, a partir disso, o que você tem que fazer? Pô, Regis, mas e aí? Por onde que eu começo? O que eu tenho que ver? Você tem que olhar principalmente o que está acontecendo no mundo, né? A gente teve um dado aí muito importante, né? Um acontecimento que é o que a gente vai abordar hoje na live, principalmente, né? Que eu passei aí o fim de semana debruçado, né? Estudando. Logicamente, não vai dar para a gente aprofundar aí demais, porque é muita coisa, vai ter muita repercussão ao longo da semana, tenho certeza disso. E vê se meu áudio está ok aí, tá, pessoal? Vai deixando aí nos comentários aí, por favor, áudio, vídeo, né? Se está tudo ok aí. A cara não dá para mudar muito, né? Mas vê se pelo menos o áudio está chegando bom aí para vocês. Fica até o final, né? Que eu vou fazer a análise aí, principalmente das empresas aí atreladas ao petróleo, né? Já estou dando spoiler aí do que a gente vai falar aí no dia de hoje, principalmente, que é, né, o título aí da nossa live, né? A disparada do petróleo, né? Então a gente vai dar uma olhada aí como é que você repercutiu tanto no WTI, né, no Brent lá fora, como nas nossas juniors aqui, né, que é a Prio, 3R Petróleo, né, a Petrobras também, como é que ficou, né? Então, se você tem aí, né, uma dessas empresas aí na carteira ou está pensando em entrar, também deixa aí nos comentários, né, que aí provavelmente na próxima sexta-feira a gente já traz aí uma análise. Sexta-feira é feriado, né? Vamos tentar antecipar aí, se vocês quiserem, a gente faz essa live na quinta-feira, né? Que ela tá sempre aí na sexta-feira para a gente encerrar, mas como a semana é mais curta de B3, né? Não significa que a gente não vai operar lá fora, né? Então vai ter operações aí normalmente, principalmente que tem o dado do payroll, né? Então, até ficar um pouco atento que com o dado do payroll na sexta-feira, então a gente está no feriado aqui, né? O feriado de Páscoa, porém, na segunda-feira a gente pode ter alguma repercussão disso daí, né? Então, dependendo aí de como esse dado vier, né, a gente pode ter uma repercussão aí, principalmente aí no Ibovespa, no dólar, né, e algumas
carteiras aí, alguns ativos vocês têm em carteira que pode estar atrelado a isso aí, tá bom? Então, ficar atento aí a tudo isso, tá bom, pessoal? Então, antes de eu começar, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A gente ainda está dentro da nossa promoção, né? Então, a promoção é que não está se acabando, né? A gente está dando essa chance aí e teve a nossa brincadeira aí do fim de semana. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vamos lá, se estiver vendo aí, só me dá um ok, tá, pessoal? Então aí a gente continua aí com a promoção, né, da Capitalizo aí, somente aí no dia de hoje aí, que é o cupom Mentira, né, aproveitando aí a brincadeira do 1º de abril, né? Então a gente lançou essa brincadeira lá no Instagram, tá? A pessoa que não está seguindo a gente no Instagram, lá tem o Instagram do Full Trader, tem o Instagram da Capitalizo, tem o meu Instagram também, né? Então, sempre nos seguindo lá, que tem conteúdos diários aí, né? Volta e meia aí, de manhã, de tarde, de noite, a gente está lançando conteúdos aí que vão agregar demais aí, principalmente na tua tomada de decisão. Então tá aí o cupom, tá, pessoal? Cupom Mentira, mas não é mentira, é de verdade, né? 30% off à vista no boleto e 20% off aí no cartão em até 12 vezes. Vamos lá, vamos começar então, né? Hoje aqui vamos falar na mãe das commodities, né? Eu gosto muito do petróleo, né? Eu sempre, desde que eu comecei a estudar o mercado, né? Até antes de me tornar analista, é uma commodity, né? É um ativo, e até a gente conversando com amigos, né? Com pessoas assim que vive de uma forma mais sustentável, né? Não gosta muito do petróleo, mas infelizmente, né, gente, a gente precisa falar do petróleo de uma maneira que ele, né, está muito atrelado a quase tudo, ao consumo, à inflação, né, essa questão de energia. Se o petróleo não existisse, muita coisa não existiria também, principalmente em prol da humanidade, da evolução, né? Então, eu acho que, inclusive, para quem não sabe, né, a energia aí, o pessoal fala muito do petróleo, então a gente poderia estar ainda utilizando energia como era utilizado no passado, né, com óleo de baleia, né? Imagina ter que matar a baleia para gerar energia, mas esse é assunto para outro momento, né? Mas para quem não sabia, né, a energia era gerada ali através da matança de baleia e do óleo extraído, né? Então acho que agora a gente usando o petróleo aí, logicamente precisa ser de uma forma mais sustentável, etc., né? Mas não entrando nessa seara, mas a gente precisa dar uma atenção especial ao petróleo, né? Vocês vão ver que eu vou montar todo um racional, né, hoje em cima. A nossa ideia aqui vai ter começo, meio e fim. Então a ideia é montar um racional em cima do petróleo, né? O que aconteceu no fim de semana, o que isso pode impactar tanto, né, as bolsas globais como o nosso Brasil também. Porra, você vai chegar aqui no, né, na bomba de gasolina, né? Isso aí vai afetar a gente? Vai, gente, vai. Pior que vai, né? Então, você tem que ter essa noção, até porque, mas, né, e daí? Né, eu não estou interessado, né? Isso aí não vai me afetar tanto. Então, se você viaja, vai te afetar. Se você tem carro, isso vai te afetar. Se você se alimenta, isso vai te afetar. Então, eu acho que, pelo menos essas 3 coisas aí, né, que é o básico aí que a gente tem, né, provavelmente aí com essa volatilidade, com essa decisão aí que foi, né, da OPEP+, anunciar corte de mais de 1 milhão, né, de barris diários, aí foi cerca de 1,6 aí, né, que eles anunciaram aí nesse fim de semana. Essa decisão aí deve se estender até o fim de 2023, até o fim do ano, pelo receio de haver menor demanda, né? A medida pode causar encarecimento aí dos combustíveis. Então vamos seguir, né? Saiu aí, né, na Reuters também, né? O preço sobe com corte surpresa na produção da OPEP+, abalando os mercados, né? Então a gente vai ver no gráfico ali, então fica até o fim aí que a gente vai fazer essa análise também, né? A gente consegue ver em tempo real, a gente consegue operar o petróleo, inclusive, né? Então, para quem não sabia, só ativos, né, atrelados ao petróleo, Regi, então a Petrobras, né, ou então a ExxonMobil lá fora. Não, você consegue operar, né, ou via opções, ou através dos contratos futuros de petróleo, a gente consegue fazer operações no petróleo propriamente dito, né? Então, isso daí que, né, para quem não sabe, quer aprender, então só nos siga aqui que a gente, né, vai ter aí educacionais aí nesse sentido também. Vamos lá. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados. Então, o que aconteceu no fim de semana, pessoal? Foi isso aqui.
incluindo a Rússia, né, sacudiram os mercados a anunciar corte extra na produção, cerca de 1,16 milhão de barris por dia, né, no domingo. Isso aconteceu ontem. Esperava-se que o grupo, conhecido como OPEP+, mantivesse a decisão anterior de cortar a produção de 2 milhões até dezembro, né, em sua reunião mensal nessa segunda-feira. As promessas elevam o volume total de corte da OPEP+, 3,66 milhões, segundo o cálculo da Reuters, né, o equivalente a 3,7% da demanda global. Olha só, pessoal, olha onde a gente vai chegar. Né, então, aqui, né, o outro dado aqui da True Insights também, né, que a gente acompanha, a OPEP surpreendeu os mercados. Então, é o que eu sempre falo, né, o mercado, ele não gosta de surpresas, né? Quando vem surpresa, aí, né, o negócio fica volátil, o negócio balança, e é isso aí que a gente, como investidor, também quer evitar. Porém, a gente, como operador, como trader, né, a gente quer tomar proveito disso, né? Operações rápidas, operações ali de um dia, operações ali durante a semana, aí sim a gente vai querer tomar proveito, né, dessas oscilações aí. Volatilidade é o que a gente mais procura, né? Então é justamente isso aí que aconteceu. A principal razão por trás do movimento deve ser crescente certeza em torno da estimativa de um aumento de 2 milhões de barris por dia na demanda programada para o segundo semestre do ano. Além disso, há muita especulação sobre a Arábia Saudita está irritada com os Estados Unidos em fazer novos amigos no Oriente. Ainda assim, com toda a justiça, os riscos relacionados a esses 2 milhões são significativos, né, pessoal? Então, tá vendo aqui o gráfico aqui dessa demanda do petróleo, né? Aí aqui, olha como tudo está atrelado, né? Então, a gente sabe que tem essa correlação aí inversamente proporcional, né? Então, quando o petróleo, né, ele começa a aumentar, começa, né, a diminuir a oferta e ele aumenta preço, né? A gente tem ali, né, uma correlação inversa aí com relação ao dólar. Então, vamos lá, dólar cai em foco em política monetária, mercados avaliam os cortes da OPEP. Então, foi isso aí que foi acontecendo, né, ao longo de ontem e hoje. Então, para botar vocês aí na mesma página. A expectativa é que o Fed está próximo do fim do seu ciclo de alta. Lembra lá, né? Até na live que a gente fez semana passada. Quem está acompanhando, quem não viu, né? Depois terminando aqui, olha lá as lives da semana passada que a gente tocou nesse assunto. O impacto do Código de Produção de Petróleo complicou a perspectiva da inflação, né? Então, o petróleo está muito atrelado ao quê, pessoal? A consumo, né? Então, né, se sobe muito, né, o preço do petróleo, como é que fica a inflação? Está conseguindo entender? Está conseguindo correlacionar isso? Então, o anúncio no domingo de corte na meta de produção pela OPEP e seus aliados fez com que preços do petróleo subissem cerca de 8, chegou a bater 8, né? Hoje diminuiu um pouco aí, caiu a 5 e alguma coisa, 6, depois a gente vai ver, né? Mas chegou a bater 8%, né? Imagina só isso. Nesta segunda-feira, o dólar inicialmente subiu após o anúncio, mas depois, né, ele deu uma recuada. Vamos ver isso daí. Então, a gente vê aqui, né, é o gráfico do petróleo, então chegou a bater lá 80 dólares o barril, e a gente vê isso aqui, ó. Isso aqui que é bem interessante. O que é isso aqui, Regi? É o volume, né, pessoal? Essas barrinhas aqui embaixo tem um volume e uma média móvel. A gente vê que quando ele trabalha acima da média com volume alto, né, é ali que a gente quer se posicionar, tomar alguma posição, né, se aproveitar desses movimentos, porque realmente está tendo, né, movimento aí de grandes players do mercado. É isso aí que a gente espera. Isso aqui foi o fechamento, né, de ainda agora, acabei de atualizar antes da gente entrar na live, né, foi justamente aqui o Ibovespa só não caiu um pouco mais no dia de hoje por causa aí das empresas aí, tanto a Petrobras, né, Petro 3, Petro 4, né, as ordinárias e preferenciais, quanto as júniors também aí que acabaram puxando, né, um pouco mais aí o Ibovespa, né? Então, se não fosse que os bancos caíram bastante, empresas de varejo caíram bastante também. A gente teve aí também, né, nessa para prejudicar, tivemos as mineradoras também, a gente viu aqui que Vale, né, até se recuperou um pouquinho mais no final, mas também as mineradoras caindo lá fora, né, então prejudicou a Vale. Então, se a Vale tivesse subido, como, né, o percentual de mais de 20%, Petrobras e Vale, né, então se as duas tivessem subido, a gente teria aí um andamento melhor aí do nosso Ibov, né, mas vamos ver todas essas análises aí até o final. Então, consequência disso, né? Foi aquilo que eu estava falando. Como é que isso vai me afetar, né? Então, eu trouxe agora, né? Eu vou fazer um rápido apanhado antes da gente entrar no gráfico, então fica comigo aí até o fim.
Então, quais são essas consequências? Né? O que você falou, né, os caras, né, vão cortar, né, os barris, mas e daí? Né? O que isso aí pode afetar? Primeira coisa, vamos lá, vamos fechar esse quebra-cabeça. Essa decisão ela pode afetar a inflação e taxa de juros, tá bom? Estão comigo aí? Todo mundo me acompanhando? Pelo mundo, isso vai colocar à prova o quê? Disposição, né, até da nova gestão aí da Petrobras, né? Vamos trazer, eu vou lá e vou cá, tá? Vou lá fora e volto aqui para dentro, né? A iniciativa aí desse grupo, né, que controla cerca de 40%, né, da oferta mundial do petróleo, ela surpreendeu, né? Então, é o que eu falei, isso foi uma surpresa, o mercado não esperava isso, né? Então, a gente, né, os analistas aí, a gente não esperava que a OPEP modificasse esses níveis de petróleo no momento. Isso daí já vinha sendo esperado, mas não para agora, assim, né, na cara, assim, de pronto. Eles já vieram fazer essa mudança. Então, esses anúncios aí, né, eles impactam o preço, né, como impactaram aí. O Brent aí chegou a negociar $84, a gente vai olhar aí nos gráficos, né, a seguir. Essa decisão ocorreu, né, do petróleo bruto cair para $70. Vocês lembram que o petróleo ele estava, inclusive ele tem, eu falo muito de sazonalidade, né, gente? A gente que opera commodity, a gente precisa saber muito sobre sazonalidade, ou seja, qual é o maior período de oferta, qual é o maior período de demanda, de venda, né, da sazonalidade de compra, sazonalidade de venda, né? Então, onde é que vai jorrar ali, por exemplo, a soja no mercado, né, o milho. Então, a gente precisa, e tem algumas commodities que estão atreladas ao petróleo, como o açúcar, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter todo esse cenário na cabeça antes da gente entrar num ativo que esteja correlacionado ou no próprio petróleo. Tá ok? Então vamos lá comigo. Então, o que aconteceu aí? Né? O objetivo toda essa aliança aí é manter o preço acima desse patamar. Ou seja, ele caiu, eles querem manter acima do patamar. O que eles fizeram? Eles fecham ali a torneira de produção, né? Ou seja, vai diminuir a oferta e o preço vai lá para cima. Então, essa aqui é a lei de oferta e demanda, né? O petróleo funciona dessa forma. E essa notícia alimentou, né, o temor de pressão inflacionária. Vocês estão vendo só como é que está o negócio? Então, o Fed lá brigando com inflação, aí a galera da OPEP mais agora vem e vai lá no petróleo e que tá atrelado, né, quase 100% aí na questão de consumo e vai mexer com a inflação, né? Então, o que muita gente falou, né, que inclusive lá o membro do Fed, né, falou, abre aspas, acreditamos que esses cortes não são recomendados neste momento devido à incerteza do mercado e deixamos isso bem claro, né? Então foi um porta-voz lá do Conselho de Segurança da Casa Branca, né, falou isso daí, fecha aspas. Vamos trazer aqui para o Brasilzão, para Brasólia, né? O que vai acontecer aqui? O que pode impactar? Beleza, Regis, tá? Os caras são da OPEP, é Rússia, né? Tá lá Oriente Médio, mais Estados Unidos. O que isso? Vamos trazer aqui para a gente. Não, essa decisão ela pode afetar a gente no seguinte sentido. A Petrobras, como é que funciona aqui? Vocês sabem como é que funciona a paridade, né? Quem não sabe, deixa no comentário aí que eu vou explicar de uma maneira bem resumida, tá? Mas depois a gente pode trazer mais conteúdos aí sobre isso. Então, oficialmente, a Petrobras ela usa, né, o PPI. Né? O que é isso aí, Reg? É o preço de paridade de importação. Já ouviram falar nisso? Certo ou errado? E para definir o preço que ela vai cobrar ali dos distribuidores, né, que compram os seus combustíveis. É assim que funciona. Então, tem esse PPI. Então, está tendo essa briga aí, né, que a gente está vendo, a gente vai chegar aqui no final, principalmente do atual governo, com relação a isso, né? Considera que o preço praticado no mercado internacional, os custos logísticos de trazer para o Brasil e uma margem para remunerar os riscos da operação. Então, isso vai encarecendo aí o preço do combustível. Ou seja, o preço dos combustíveis ele aumenta no exterior, né, devido ao poder de barganha da OPEP, que eles estão fazendo agora, e poderia aumentar também aqui no Brasil. Entenderam aí? Isso aconteceu principalmente lá no governo passado do Temer, né, isso aconteceu. Né? O que acontece? Uma das bandeiras, inclusive, do atual governo é isso, né? Abrasileirar, né? Palavras aí do presidente, né? do Lula, de abrasileirar o preço do combustível, né? Ou seja, ele não está atrelado, né, ao preço internacional. Estão me acompanhando aí? Então, o novo presidente aí da estatal, o Jean Paul Prats, né? Que é o novo presidente,
Ele, inclusive, na semana passada, né, ele chegou a falar sobre isso, de deixar de usar a fórmula ali de referência para definir o preço do combustível, né, que é o PPI, e para desatrelar isso, né, que é o dogma do PPI que ele costumou falar. Ele falou, abre aspas, né, eu não preciso necessariamente estar amarrado ao preço do importador, que é o meu principal concorrente. Ao contrário, a paridade de importação não é o preço que a Petrobras deve praticar. Então, bem, fecha aspas, bem, né, alinhado aí ao que o governo prega, né, o que o atual presidente e inclusive plataforma, né, de campanha dele aí foi justamente essa. Então, com uma alta consistente de preço de combustível no mercado internacional, coloca à prova, né, a disposição do atual comando da estatal em não repassar essa alta aos distribuidores. Vocês estão entendendo aí como é que isso pode funcionar? Né? Então, o que costuma provocar insatisfação de acionistas. Então, você que... Por isso que eu estou falando, você tem Petrobras, né? Quem tem a Petrobras aí, coloca nos comentários. Eu tenho, estou pensando em sair, estava pensando em entrar. Né? Então, justamente, né, se você começa a ter esse tipo de politicagem, abre aspas, né, a gente começa a deixar, né, a gente que é acionista da Petrobras insatisfeito, né, o que costuma provocar essa insatisfação, né, na gente que é acionista, na parte dali das ações, pagamento de dividendos, etc., e nos importadores privados de combustíveis que atuam no Brasil. Vocês entenderam aí só essa amarra aí, gente, que eu quis fazer, né, levar para o cenário... Oi, Lorena, tudo bem? Boa noite. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, que a gente já vai tirar até o final. Então, vocês precisam, né, ver o racional que a gente acabou montando aqui agora. Né? Eu fui lá fora, teve essa decisão no domingo, tem a política do Fed de inflação, que já estava pensando, né, em segurar ou diminuir, e agora veio, né, essa enxurrada aí, essa bomba, né, na cara ali, que vai com certeza impactar o mercado, né, porque, né, o petróleo é o que manda, né, ele tem esse quê ali de consumo, né, o quê de energia, está tudo atrelado ao petróleo. Então, a gente tem que esperar. O dia de hoje já teve muita volatilidade, né? A gente já viu o petróleo, como ele funcionou e quem está correlacionado a ele, né? As empresas, etc. Eu já vou entrar na parte gráfica aí para a gente acompanhar. Se quem quiser, até que eu veja algum ativo aí, a gente já vai começar a olhar isso daí, tá bom? Então, construído o racional, agora a gente vai para o gráfico, vai ver, né, como é que funcionou o dia de hoje. Pô, eu queria operar petróleo, eu queria operar, né, uma empresa correlacionada, né? Pô, eu queria operar lá fora também, eu só vejo o B3. Então, é o que eu falo sempre, né, gente? O Brasil não é uma ilha, né? Então a gente, logicamente, tem que estar preocupado com o que está acontecendo lá fora, igual eu falei. Cabeça, né? Análise macro, análise fundamentalista, análise técnica, análise de fluxo, e aí depois todo o racional para você tomar a sua decisão. Né? Não é simplesmente você sentar, vou olhar aqui o gráfico e agora eu vou tomar a minha decisão. Não é assim. Né? Então, por isso que a gente tem as nossas duas escolas andando junto, a fundamentalista, tem os meninos aqui na casa, né? E que falam muito bem sobre isso, então acompanha aí os conteúdos deles também. Né? E tem a escola técnica, né? Então, o que eu procuro fazer? Unir as duas escolas, né? Olhando o cenário macro, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, né? A hora que eu vou tomar a decisão precisa ser. Muitas das vezes, o time, gente, o time é o que vai dar o diferencial, né? O time correto, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu entrar nos gráficos. O time correto é o que vai te diferenciar, né, dos outros operadores, ou vai te diferenciar de ter uma carteira com uma rentabilidade maior, né, e logicamente seguindo aqui as recomendações que a gente passa. E seguindo, né, que eu falo seguir, é realmente seguir, né, fazer uma carteira Frankenstein, né, pega uma carteira, né, daqui, outra acolá, e aí o cara monta aquele Frankenstein e a carteira não funciona, aí ele começa a reclamar, ou então sai do mercado, né, fica indignado ou indignada, né, então tem que seguir a risca, logicamente aprendendo, né, questionando, Regi, por que a gente entra aqui, né, fala com os meninos aí, porra, o Prux, o Bruno, o Murilo, por que a gente está fazendo isso? Né, então tem que questionar, logicamente, porque você quer aprender, né, então a melhor maneira até da gente aprender é fazendo questionamentos, né, e a partir daí sim, né, você vai montando até o teu próprio racional, que é isso que a gente procura fazer, né? Trazer o educacional, né? Te ensinar e também aí você toma a decisão, pega a carteira, mas não um monte de carteiras Frankenstein, tá bom?
Essa live tá aberta, tá? Não, tá aberta, Lorena. Tá aberta. Tá aberta sim, ela vai ficar gravada aqui no canal do Full Trader, tá? Vamos lá. Vou entrar nos gráficos, tá, gente? Quem tiver algum ativo aí e deixa nos comentários também, quem assistir depois, né? Quem não estiver assistindo agora, assistir depois, a gente vai fazer aí. Então, o pessoal às vezes está deixando depois, está entrando em contato aí com o nosso suporte, e a gente vai e traz as análises aí, né? Com delay, né? Traz na outra live, mas a gente está procurando atender aí a todos aí para fazer essas análises. Vamos lá. Deixa eu entrar no gráfico, até para mostrar tudo isso que eu falei, agora a gente fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gente olhar graficamente, né, o que aconteceu com o petróleo, o que a gente viu aí no dia de hoje. Eu vou começar aqui com o WTI, né? A gente teve uma oscilação aí muito grande no dia de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já estamos finalizando, gente. Vamos lá. Aqui temos, né, o WTI, né, que é o petróleo lá do Texas, né? Tem o Brent, tem o petróleo lá do Texas, o WTI. Então vocês sabem disso aí, né? O mais refinado, o mais bruto e o mais puro ali, que é o petróleo Brent, que está correlacionado principalmente aí com a Petrobras. Então tivemos aí o West Texas, né, Oil, que é o WTI. A gente teve essa oscilação de preço. Eu estou no gráfico diário, né, só para vocês terem noção aqui. Como é que funciona, Red? Pô, eu não consigo ver nada no gráfico, então vamos devagar, né? Vamos olhar o petróleo primeiro. Estão vendo aqui essa barra, né? Uma barra de ignição, uma barra elefante, uma barra do jeito que muita gente aí tem várias nomenclaturas aí. Chegou a ser até um marubozu, né? Que é quando ela não tem nem pavio, então ela acabou deixando um paviozinho agora no final do dia, né? Porque entrou um pouquinho de venda, né? Mas a gente vê aqui que no gráfico diário, né? Vamos ver aqui quanto que oscilou aqui o petróleo, né? Então, só aqui, ó, vamos pegar até o pavio dele aqui também. Então, ele teve essa oscilação, chegou a oscilar aqui, ó, na máxima mesmo, 7,61, né? 7,61. Então, foi aquilo mesmo, né? Cerca de 8% aí de oscilação. Então, a gente vê aqui que diabo de gráfico é esse aí? Que diabo de média móvel é essa que você usa? Vai sair um vídeo, pessoal, na quarta-feira, que é como a gente, operador profissional, atua e utiliza as médias móveis. Então, fica aí, quarta-feira, o convite para vocês assistirem esse vídeo. Vou olhar, tá, Lorena? Se tiver alguma coisa daqui, mercado internacional, a gente olha assim, pode deixar. Vocês, né, têm que olhar aqui a média móvel. Então, as médias aqui que eu utilizo é uma média para me dar a noção do curto prazo, do médio prazo. Então, a gente fala de primário, secundário e terciário, né, e do longo prazo. Então, a gente viu aqui que o petróleo estava trabalhando abaixo das médias, né, 21, 50, 100, e essa média mais longa aqui é a média de 200, que a gente esperava que ele viesse testar, né, então ele vinha trabalhando aqui numa tendência de baixa, né, e agora ele veio, depois de toda essa notícia, né, logicamente, e agora o petróleo tem, né, upside aí para trabalhar, principalmente agora para testar a média de 200. Né? Essa é uma média muito trabalhada pelo mercado e provavelmente ela vai ser testada. Então ele já abriu, né, acima das médias de 21 e 50, são as médias ali secundárias. Ele já rompeu e fechou acima da média de 100 e agora ele busca um teste lá provavelmente amanhã, né, ou, né, muito, muito breve aí, na média de 200, que está aqui em cerca de 84,39,40, né? Então, mais uma subida aí de cerca de 5%, né, que o petróleo pode fazer, bem tranquilo, né, com todos esses acontecimentos, né? Então, provavelmente ele pode buscar essa média aí, né, e engatar aí na tendência de alta. Então, pela sazonalidade, esse mês de abril ainda né, foi antecipado. Se a gente parar para ver, vamos ver se isso aí se confirma, a sazonalidade do petróleo ela funciona ainda em baixa, né? Ele ainda faz fundo agora nesse período de abril para depois ele subir. Mas parece que isso aí já foi antecipado. Início de abril, já com essa notícia, com esse corte aí da OPEP, né? Ele já vem trabalhando aí com esse impulso aí na parte de cima. Então vamos ficar atento quanto a isso. Vamos para o Brent agora, né? Então, olhando o Brent, né, teve que muito parecido, né? Então, o Brent também, ele abriu com gap, né? Trabalhou lá 84,74, né? Tá trabalhando aqui esse gráfico diário também, tá, gente? Ó, deixa eu deixar aqui maior.
Olha só o gap, né? Ele fez o fechamento dele na semana passada a menos de R$ 80, e hoje ele já abriu, né? A abertura dele já foi lá acima dos 80, acima da média de 100, e também provavelmente vai testar a média de 200. Então, fica o convite aí para o vídeo de quarta-feira, é um vídeo que é imperdível para vocês assistirem aí sobre médias móveis aí, como a gente que é profissional opera e ganha dinheiro com elas. Vamos olhar Petro, né? Petrobras, né? Então, seguindo lá, né, o movimento, o Petro também estava caindo, só que seguindo esse movimento, né? Hoje teve aí o fechamento de mais de 4% de alta, né? 4,4% de alta, e também, ó, já fechou acima da média de 21, foi testar, agora está muito perto de testar a média de 50, média de 100, média de 200. Não, então, Petro tem as resistências ali que são fortes, mas vamos ver no dia de amanhã, dependendo da repercussão aí do petróleo, pode ser que venha testar essas médias aqui, né? Então a gente tem ponto aqui para a Petrobras em 24,56, tem ponto aqui em 24,87 e tem ponto aqui, né, a 25,18 aqui, que provavelmente aí seja o teste dessas médias aí, né? Então aqui no curto prazo, pelo menos, né, a gente pode trabalhar nesses patamares, né? Vamos ver aqui. Caso rompa, né? Então a gente tem aqui esse topo, né? Que também é um preço aqui que foi bastante trabalhado em 26,77, né? Então também vamos ficar atento a isso. Vamos olhar as juniors agora, né? Vamos olhar Petro 3, né? Que também seguiu aqui com a ação ordinária da Petrobras, né? Também fechando bonita aqui, já testando já a média de 50, né? A gente olhando aqui agora. Deixa eu só 3R Petróleo, né, que também abriu com gap de alta, chegou a trabalhar aqui, foi aqui, teve uma performance um pouco menor, né? Lembrando que essas aqui não estão atreladas ao governo, né, pessoal? São as empresas aí privadas, né? Então, Prio 3 também, então, com 1,56 de alta, né? Ela acabou devolvendo um pouquinho agora no final, mas continuou aí, né, fechando em alta. Prio 3 também, né? A outra Juniors aí. Então, Pri, aí tem recomendação da casa também, depois olha aí a recomendação no rastreador de tendência que os meninos estão recomendando aí, fizeram a análise dela, mas só para vocês terem noção, também fechando aí com devolver um pouquinho no final, 3,88 aí, né, de alta, né, Enalta aqui, Enat 3 também, né, fechando aqui, já venceu aqui, chegou a trabalhar um pouco acima da média de 21, mas depois devolveu um pouquinho, né, e fechou aqui no patamar de 11,49, mas também fechou em alta. Então vamos aguardar amanhã, né, o que eu quero ver aqui com vocês também. Eu já olha aí o que você pediu, tá, Lorena? Não esqueci não. Como é que estamos lá fora, né? Lá fora, né, o dia de hoje aí. Pessoal, uma coisa também que eu acho muito importante, né, antes da gente finalizar, olhar aí o que vocês estão pedindo, é a gente se preocupar e a gente olhar principalmente o que a gente consome. O que você consome aí na tua casa? Você usa tênis? Você usa Nike? Você usa Mac? Você usa Dell? Né? Você usa Samsung? Né? Então, essas marcas, você pode ser sócio dessas empresas lá fora. Você pode operar essas empresas. Então, eu, né, desde que eu sou investidor, né, sou analista, sou operador, há muitos anos atrás, eu comecei a virar isso daí, eu trago para os meus alunos, né, para os nossos clientes também, para começar a ter essa noção. Né? Às vezes você vai consumir um produto, você pensa assim, pô, sou sócio dessa empresa, né? Uma empresa que tem bons fundamentos, uma empresa que já foi testada no tempo, está aí há mais de 30, 40 anos aí, né, durante o tempo, já sobreviveu a tantas coisas, tantas intempéries, e eu sou sócio da empresa. Então, costuma, né, traz isso a partir de agora, para você que ainda não faz, porque isso aí faz todo sentido, né? Então, te olhando aqui, né, Apple hoje fechando 0,77 de alta, né, temos Google aqui também fechando 0,06 de alta, né, quase 1% de alta, temos a Amazon aqui, a Amazon hoje caiu um pouco mais, né, fechando aqui a 0,85 de baixa. Nike, como eu falei para vocês, aí provavelmente você já teve um tênis ou tem tênis da Nike, então uma empresa também, não vou fazer a análise, tá, pessoal? Estou vendo só como fechou, né? Temos o Walmart, então você pode ser sócio, né? O Walmart aqui está começando a engatar, né, uma grande alta. Netflix, aí que provavelmente você é assinante, né? Se você é assinante, por que você não pode ser sócio da empresa? Então começa a pensar dessa forma, né? Então subiu hoje aí também quase 1% de alta, tá certo? Então é isso aí que eu quero que vocês tenham esse discernimento aí para que a gente tenha essa noção. Deixa
eu olhar aqui o pedido de vocês no chat e a gente já faz essas últimas análises para a gente finalizar, tá bom? Lorena, o que você pediu aqui? Vamos ver. Tem mais gente aí que pediu umas coisas. Você está posicionada, né, nessa empresa, nesse. O que você está. Me fala aí, o que você está posicionada, ô, Lorena? O que a gente tem que ver principalmente, tá, pessoal, é liquidez, né? Às vezes me pediram um ativo, agora eu não vou lembrar de cabeça, na semana passada, que não tem liquidez, né? Então a gente sem liquidez fica complicado de você. Vamos olhar aqui o ativo que você pediu, Lorena. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Principalmente volume, tá? O Lorena, você está comigo aí? Está acompanhando? Deixa eu ver aqui, ó. O que vocês têm que ver, né? Principalmente volume negociado, né? Às vezes a empresa não negocia tanto, né? O volume dela. 9. Até vou comparar aqui com outras empresas, né? Não tem uma. Por quê? Porque às vezes você entra na empresa, né, e você quer sair, né, quer fazer, né, a venda, etc. Então, se não tem tanta liquidez, né, às vezes você não sai num bom preço, não sai no momento ali que você deseja. Né? Então, vamos olhar aqui. Né? Vou olhar primeiro o que eu gosto de fazer. Se você tá com ela na carteira, né, tá levando para investimento e não para trade, né, a gente precisa olhar o seguinte: primeiro, o gráfico semanal. Né? Inclusive, deve sair vídeo aí, como é que a gente faz essa análise, né, de uma forma bem tranquila, né, sentando ali numa sexta, num sábado, olhando ali 2 indicadores e olhando aqui como é que está o preço e olhando o gráfico, principalmente o semanal e o diário. Né? Vamos lá. Trabalhando, né, deixa eu olhar aqui, vamos tirar um pouco do zoom. Esse papel aqui, né, a princípio ele está numa lateralidade. Né? Como é que tu vê isso daí, Reg? Trabalhando aqui, ó. Ele está trabalhando abaixo da média ainda, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu traçar isso aqui que vai ficar melhor de olhar. Eu acho que aqui foi onde foi, ó. O que acontece, né? Às vezes a gente traça fundo. O que caracteriza um suporte, um fundo? Quando ele vem e testa várias vezes. Veio uma, subiu. Veio duas, subiu. Veio três, subiu. Ou seja, isso é um suporte onde tem comprador, né? Onde tem, né? Como você está posicionada ou outra pessoa está posicionada e vai defender o preço, ou fazer um preço médio, etc. Né? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar. E lá em cima a mesma coisa. Resistência. Tocou uma vez. Tocou duas, tocou três, tocou quatro. Então, está sendo testado, é um nível de preço também, é um range que ele está trabalhando. Então, esse nível de preço aqui, ó, de 10,60 e também. Deixa eu colocar aqui. 10,60 e aqui também, ó, isso aqui é um nível de preço. Lembra sempre que é um range, tá? 10,15, né? Essa região de R$10 dela aqui, ó, é uma região aqui que teve bastante defesa, né? Consegue ver aí, ó? Teve bastante defesa, né? Estou no gráfico semanal, acabou deixando aqui um padrão de candle que indica a venda, né? Mas vamos aguardar. Por que é interessante a gente olhar, gente? Como eu sempre falo, padrão de candle, que é análise técnica, análise gráfica, né? Que é a minha escola, né? A minha escola raiz, vamos dizer assim. Mas o que eu olho muito também é o fluxo, né? Como é que ele chegou ali naquele momento? Se entrou muita venda, se entrou muita compra, né? Então isso a gente tem que analisar também. Então o que a gente vê aqui? Um padrão, né? Que é a shooting star, que a gente costuma falar, né? É um padrão aqui de estrela cadente. Só que o volume, né, não tá daqueles melhores. Mas aqui, na outra semana, ele já veio com o que a gente esperava. Vendedores entraram com força aqui no papel. Aqui ele já veio e rompeu, né, a mínima do candle anterior e já entrou venda. Né? Então, nessa semana, vamos olhar o gráfico diário dela. Olhando o gráfico de hoje, né, a gente vê aqui, ó, tá trabalhando aqui nesse patamar de 11,89, né? Trabalha acima das médias, a média curta, né? A gente tem também uma caracterização aqui que uma média curta cruzou uma média mais longa, né? Então a média de 21 cruzou a média de 50, ele está trabalhando assim acima da média de 100, mas a gente não tem aquele alinhamento que a gente quer, né? O que a gente quer quando a gente entra num papel assim que seria o ideal, tá, Lorena? Você que me pediu o papel aí.
é que ele esteja alinhado, ou seja, acima da média de 21, acima da média de 50, acima da média de 100, acima da média de 200. Esse é o alinhamento perfeito, né, que a gente quer. Quando o papel está entre as linhas ali, ou seja, ele vai ficar naquela lenga-lenga. Né? Então, dependendo, ou você fica de fora, quero entrar, mas fica de fora, já entrei. Ou então não coloca tudo que você tem aí para colocar de aporte no papel, entendeu? Então, seria algo a se pensar. Então, hoje ele fechou aqui com esse padrão, né? Mas bem lateral, ó, tá vendo que ele está lateral aqui durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Trabalhando acima da média de 100. O upside que ele vai ter, né? Não é tão grande, né? Digamos que amanhã, né? Ele ande um pouquinho, né? Tem um upside aqui total, né? Até a média, a próxima resistência grande dele, que é próximas resistências que são próximos topos, e também, né, a média de 200. Ele pode trabalhar ainda 6% aí de upside, né? Mas se você quiser montar a posição, você tem que ver onde é que está teu stop, né? Vai entrar abaixo da barra, abaixo das médias, né? Isso daí que também precisa ser verificado, tá bom? Se você está aí ainda, tá, Lorena? Mas esse aí fica a grande questão aí para o papel, né? Então, não sei se você quer entrar, já entrou, né? Então, isso daí seria que a gente aconselharia aí para você entrar ou, né, ou ficar de fora, né? Então, só para a gente fazer análise. Se tiver mais análise, tá, pessoal? Deixa eu ver um outro papel aqui que eu tinha deixado para vocês. É interessante, que é a mineradora, né? As mineradoras hoje não tiveram um bom dia, né? Porque a gente precisa olhar também minério de ferro, né? Sabe que nosso maior cliente é justamente os chineses, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para a gente finalizar. Então, temos aqui, né, as mineradoras, né? Então, Vale hoje aqui fechou, né, com uma leve baixa, chegou a trabalhar num cenário até pior. Opa, aqui, Vale 3, desculpa. Então, Vale 3 chegou a trabalhar aqui nesse cenário, aí chegou a negociar acima, então ela está trabalhando aqui, né, nesse cenário, nesse patamar de preço. Então, o melhor indicador que a gente tem que olhar, né? Às vezes não é média, não é IFR, não é estocado, né? É o preço. Né? Onde é que o preço briga? Onde é que o preço, né, ele chega num patamar e ele não passa, ou então ele chega num patamar e não cai. Né? Então a gente tem que olhar esses patamares de preço principalmente, né? E a gente está vendo que Vale, né? Ela respeita esse patamar de R$80 aqui, né? Então ela está trabalhando ainda nesse range. Eles têm essa questão do minério de ferro lá fora, essa questão de China, né? Vamos ver aqui, ó. Minério de ferro teve uma queda tanto lá em Xangai, quando tivemos também na China, né? Então tivemos todas aqui, ó, os pares da Vale também trabalhando em baixa, Rio Tinto, BHP, né? Antofagasta. Então também a gente precisa ficar de olho nisso tudo, né? Então, correlação. Por que o nosso Ibov hoje não foi tão puxado? Justamente por isso, né? Porque o minério de ferro caiu bastante, a Vale, né, que tem um peso muito grande, acabou trabalhando aí num cenário de queda, né? Então, isso daí que teve esse cenário não tão positivo para a gente. Tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui. Então, deixa nos comentários se tem um outro papel que vocês querem que a gente comente. Né? Então, hoje eu quis trazer esse cenário de petróleo para que a gente tenha a exata noção de como isso vai se repercutir ao longo da semana, né? Porque temos esses papéis correlacionados com o petróleo, temos o próprio petróleo, né? E na próxima live eu vou trazer, até para não ficar tão grande aí, já falamos mais de 40 minutos, como é que pode, né? A gente acaba deixando o tempo passar, mas eu acredito que é de bom proveito aí. Eu quero trazer operação no petróleo propriamente dito na próxima live. Me cobrem isso, inclusive, né, para que a gente olhe ali o preço, né, mexendo e olhando as operações ali em tempo real, principalmente, tá bom? Deixa um like, se inscreve no canal, não esquece a promoção, né, do cupom aí que a gente tem aí o último dia para você participar aí das carteiras recomendadas, né? Tem agora muito conteúdo aí que a gente está criando, educacionais, né? Então, né, você quer aprender a montar a tua carteira, aprender sobre análise fundamentalista, sobre análise técnica, né? A gente vai ter aí vários cursos aí que estão vindo também. E deixe seus comentários, se inscreve no canal e deixa seu like. Tchau, tchau, pessoal!